Olá. A construção do novo presídio de Passo Fundo é uma novela que se arrasta há quase uma década e ainda está muito longe de uma solução. O Estado acaba de perder a verba de mais de 8 milhões de reais destinada para a construção do presídio. O dinheiro deve ser devolvido ao governo federal. Agora, não existe nenhuma previsão para a realização da obra. Como fica a área que foi adquirida pelo município de Passo Fundo? Essa é uma das questões que nós vamos tentar esclarecer no programa de hoje com os nossos convidados. Estamos recebendo o promotor de justiça, Marcelo Juliano Pires, o delegado regional da SUSEP, José Frigueto, e também o professor André da Costa, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Bom, doutor Marcelo, já não sei quantos programas a gente fez aqui na UPF-TV, né? Desde 2004, tratando dessa questão do presídio. E o improvável acabou acontecendo, né? O senhor recebeu a informação quando que o Estado vai ter que devolver os mais de 8 milhões? Eu, primeiramente, cumprimentar os debatedores, o Frigueto, que está trabalhando conosco sempre aí, o professor André. Eu recebi a notícia dia 4 de outubro, né? Com muita tristeza. 4 de outubro? 4 de outubro semana agora, passada. Semana passada. Bastante tristeza e, na verdade, fiquei estarrecido com a incompetência do executivo, ou dos executivos estaduais que se passaram. Porque, na verdade, essa questão ela se arrasta desde 2004, quando eu ingressei com a interdição da Casa Prisional aqui de Passo Fundo. E, imediatamente, quando nós ingressamos com a interdição, a interdição ela gera um fato político, porque o governo tem que se mexer para ver o que vai se fazer quando tem uma casa prisional interditada. Mas, imediatamente, nós, e na época trabalhava comigo a doutora Lisandra Sericato Villarroel, né, o Ministério Público e o Judiciário, então se movimentaram para gestionar junto a outros órgãos públicos para ver se nós conseguíamos a verba, porque a grande chia do Estado era que não havia verba para a construção da nova penitenciária. Então, como nós sabíamos que o Estado não ia ter uma atuação efetiva para tentar conseguir verba, porque isso, na verdade, redunda outras coisas, como o aumento dos funcionários da SUSEP, haveria nova necessidade de concurso, né? Nós começamos a nos movimentar e várias pessoas se enganjaram nesse movimento, né? E na época o deputado Beto Albuquerque foi muito receptivo, né? O deputado Turra também foi muito receptivo na época. Nós fizemos um dossiê, entregamos para esses políticos que diligentemente foram rápidos em se manifestar e conseguir a verba em Brasília. Essa verba, na verdade, é uma verba da União. E a verba, em questão de 30, 60 dias, ela já havia notícia que ia ser disponibilizada para o Estado. Na época, 8 milhões, hoje na é bem época, mais, né? É 8 milhões de reais à época. Bom, em seguida foi disponibilizada, de fato, a verba para o Estado e o Estado nos retornou, isso no final do governo Rigoto, o Estado nos sinalizou dizendo que não havia condições, embora houvesse verba, de construir a penitenciária porque o Estado não tinha uma área adequada para essa penitenciária. E então nós fomos, novamente, o Ministério Público, o Judiciário, na pessoa da doutora Lisandra, nós procuramos o prefeito municipal, o prefeito DIP, e ele, de maneira muito solícita, determinou que o secretariado fizesse o estudo da melhor área, porque o Estado, na verdade, tinha algumas áreas, mas envolvia questões de instituições que tinham interesse. A área da brigada, na época, foi uma das áreas que foi apontadas, né, para servir como terreno para a construção da obra, mas acabou se inviabilizando. E o município, de maneira, então, muito, muito solícita, desapropriou uma área, ou seja, tirou dinheiro do próprio bolso, município que não tinha obrigação nenhuma, porque isso é atribuição do Estado, né? Desapropriou uma área e então cedeu essa área para o Estado. E o Estado tendo dinheiro e tendo terreno, e veja, o que mais me chama atenção e me causa muita indignação, é que o Estado, a responsabilidade era totalmente dele. E outras instituições que não tinham nenhuma responsabilidade, ou não tinham a maior responsabilidade pela construção da obra, foi essas entidades todas, o governos do municipal, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a CISA se engajou na época, o Movimento dos Direitos Humanos, enfim, toda a comunidade de Passo Fundo se movimentou para conseguir e viabilizou isso. E o governo do Estado tinha que ingressar com o quê? Só fazer um processo licitatório adequado. Quando o senhor fala em governos incompetentes, o senhor põe nessa conta aí
Poder Executivo Estadual. E aí? Governadores do Estado que passaram, passou o final do governo Rigoto, todo o governo Ieda e quase 2 anos do governo do governador Tarso Genro. Nenhum dos governos teve competência para, e aqui vai a crítica a esses governos todos, teve competência para sequer fazer um processo licitatório adequado, porque foram 3 licitações anuladas. E a verba foi pela inércia, pela desídia, pela incompetência do Estado, né, dos administradores do Estado, que se perdeu essa verba. Né? Inclusive, veio um documento do colega, Dr. Juarez Mercante, do Ministério Público Federal, que nos encaminhou, porque tinha um expediente lá na Procuradoria da República, porque a verba era federal, né? Então o Ministério Público Federal acompanhava essa questão e nos encaminhou a documentação que ele possuía lá para apurar um ato de improbidade administrativa pela violação do princípio da eficiência, porque o Estado não foi eficiente, né? Não foi diligente. E segunda-feira, dia 15 de outubro, o nosso Procurador-Geral de Justiça estará em Passo Fundo e eu vou solicitar uma audiência com ele. Bem, ele venha para outros assuntos, mas enfim, eu vou solicitar uma parte do tempo dele, porque eu vou tratar isso pessoalmente, como eu fiz em 2004 para tentar conseguir a verba, eu vou acompanhar essa questão. E eu quero que isso seja levado e vou cobrar do meu chefe institucional, do Procurador-Geral de Justiça, a cobrança pela responsabilidade desse gestor público que foi ineficiente, porque tratou a coisa pública com irresponsabilidade. E quem não tem competência, quem não tem responsabilidade para o trato da coisa pública, não pode gerir dinheiro público, não pode se candidatar a governar um Estado se não tem competência para isso. Frigueto, vocês da SUSEP receberam quando a informação de que o Estado perdeu dinheiro para a construção de um novo presídio? Nós, inicialmente, queria cumprimentar o Dr. Marcelo também, como já disse, que é companheiro nosso nas questões relacionadas à segurança pública. Então, Marcelo, o promotor da execução criminal. Né? Exatamente. E o Dr. André também, debatedor aqui. Nós tivemos essa informação agora no final do mês de julho, de que a verba poderia ser perdida, e de fato ela veio a ocorrer. Nós tínhamos toda uma esperança que... Vocês receberam a informação de que ela poderia, na verdade... Exato. O poderia se transformou em efeito. Se transformou de fato, sim, perdemos a verba, mas temos também da SUSEP, do secretário de Segurança Pública do Governo do Estado, o compromisso de que a obra sai, e o compromisso de que a obra sai com dinheiro exclusivamente do Estado do Rio Grande do Sul. A obra continua sendo uma prioridade para a segurança pública, continua sendo uma prioridade para a SUSEP, está no rol das obras que vão ser realizadas. O projeto está em Brasília com o DEPEN para aprovação, um projeto novo, mais moderno do que o projeto anterior, inclusive com mais segurança para os servidores prisionais, porque traz algumas inovações. Frigueto, mas assim, ó, o governo tinha 8 milhões de reais, tá? Todo mundo sabe a dificuldade financeira do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E sempre decantado que não tem dinheiro. Como de uma hora para outra agora aparece dinheiro para construir um presídio, que você afirma que vai ser mais moderno ainda do que esse que estava sendo planejado. Mas e quando? Qual é o prazo realmente que o governo do Estado vai dizer, olha, aqui está o novo presídio regional de Passo Fundo? As previsões que temos é para o início do ano que vem iniciam as obras. Inclusive já estão se tratando todo o processo de licitação, para se fazer uma licitação. O que a gente precisa ter? Precisa ter a aprovação do DEPEN, que é o Departamento Nacional Penitenciário, do modelo. A gente não... E aquilo que foi feito até agora, lixo? Não, exatamente, como o doutor Marcelo falou, o projeto anterior, verba, essas não existem mais. Mas veja bem, a atual administração, e eu defendo a atual e falo da atual, iniciamos então em janeiro de 2011, e o presídio, a obra do presídio já estava em andamento. Em junho de 2011... A obra realmente não tem, eu acho, absolutamente nada lá, né, na região lá. Não, tem. Foram feitos... 7% da obra foi executada. Nada, tem 93% para ser feito. Na verdade, foram 6 meses da atual administração de trabalho. Mas a licitação, o projeto, todo o que se fez até então era do governo anterior, e a gente não tem como falar de como é que se procedeu. Mas vinha trabalhando a empresa, a gente vinha depositando grande esperança, até porque para a 4ª região penitenciária, não só para Passo Fundo, era uma casa prisional extremamente esperada, e estávamos ansiosos nesse sentido, até para trazer
uma melhor qualidade dos trabalhos prisionais desenvolvidos em Passo Fundo, uma melhor qualidade de recuperação para os apenados, também fomos pegos de surpresa. Verba era federal, como já foi dito, quem apontou irregularidades foi o Tribunal de Contas Federal, não foi nada do Estado, e o que nos cabe é cumprir, a gente cumpre as determinações. A questão de termos perdido ou não a verba deu-se por esse apontamento federal, não era nossa. Mas as informações que tem, inclusive com Mas reunião... o que tinha de irregular, então, que houve esse apontamento? Diferença do projeto, o projeto era diferente do que foi listado e algumas questões relacionadas aos valores. A obra, 7% da execução da obra e já tinha solicitação de aditivos de muito mais, assim, não... Veja bem, a obra tinha um valor de aproximadamente de 19 milhões e tínhamos 8 milhões. Então, o gestor do dinheiro, que é a Caixa Econômica Federal e que fiscaliza a execução da obra, teria que dar autorização para o início da construção. Na verdade, o governo do Estado não esperou e iniciou. E aí começou antes? Começou antes, não esperou autorização. E nem informação, pelo que eu presumi, eu não tenho conhecimento do processo todo, mas deveria de ter uma autorização da Caixa Econômica Federal e não foi aguardado isso. Então, houve várias como projeto... Exatamente, várias questões assim administrativas que emperraram e acabaram sendo apontadas. Uma dessas foi essa, realmente não houve a comunicação. Outra questão foi o atropelo no processo licitatório também. Mas foram 3 licitações, né? Mas as 3, nenhuma delas foram sérias o suficiente para que o projeto tivesse continuado. Mas 3 licitações não ser sérias, aí é difícil, né? A gente não pode falar de governos... mas até porque existe, né? No serviço público existe o princípio da continuidade, né? Com certeza. Sim. O governo não... Se me permite, até... esse aqui é uma parte do documento que foi encaminhado ao Ministério Público Federal e que ele nos encaminhou. Um apontamento do Tribunal de Contas da União que diz o seguinte, que detectou indícios de irregularidades que se enquadram no disposto do inciso 4, parágrafo 1º do artigo 94 da Lei 2.309 de 2010, tendo sido estimado potencial dano ao erário de R$ 1.480.547,85. Quer dizer, que esse trâmite todo, essa desídia toda, assim, eu não estou imputando ao governo A, B, C ou D, sim. Tá? Não me interessa isso. O que eu fico abismado é com a falta de competência de todas as administrações que passaram, independente de que partido foi. Né? E é isso que tem que ser apurado, quem foi o responsável, ou o maior responsável. Né? Houve dano ao erário. Não tem bandeira partidária, exatamente. Tem a perda de uma verba significativa. Exatamente, e muito bom que esse debate tenha saído após o processo. Prudentemente, nós tínhamos essa informação, deixamos para fazer essa semana, até para evitar qualquer tipo, né, doutor Marcelo? Exatamente. Mas também, se algum desinformado viesse alegar esse tipo de é uma situação que vem desde 2004, não é de agora. Sim. Né? Mas, independentemente disso, o fato é que o Tribunal de Contas apontou um possível dano ao erário. E isso, quer dizer, se o Estado não procurou, como agora, diz que vai sair com o dinheiro próprio do Estado, mas, quer dizer, outras entidades, outros órgãos procuraram se empenhar para que se viabilizasse essa construção, o mínimo que o Estado tinha que ter, por respeito a essas outras instituições, ele tinha que ter um mínimo de zelo pela coisa pública. Quer dizer que além de não sair a obra, não fazer a obra, ainda causa dano ao erário, isso tem que ser apurado. Professor André, era necessário a gente usar a maior parte desse tempo para situar para o telespectador, mas o senhor que integra a Comissão de Direitos Humanos, que também acompanha essa cansativa novela a tempo, como é que o senhor recebe isso? Em lugar, cumprimento o doutor Marcelo, que já tivemos já em várias ágoras, né? Várias praças, o meu doutor delegado aqui da Brigueto, né? Isso. Delegado aqui da SUSEP, também o Rogério, que nosso comunicador já de anos, desde que cheguei a Passo Fundo, que escuta a sua voz por aí, sempre clamando pela cidadania e eu diria assim, pelo espaço de ir e vir como o exercício empírico da cidadania. Rogério, eu vejo essa situação, e também foi pego de surpresa, né? Eu estou chegando em Cuiabá, ontem cheguei, e logo a comissão me falou desse fato. Eu fico a imaginar que esse é um problema que é nacional, não só de Passo Fundo, e o Brasil inteiro, daria para dizer, que está com um déficit tremendo, e eu diria
para ontem para essa questão do espaço prisional. Eu não sei se eu posso dizer besteira aqui, mas pelo pouco que eu conheço do sistema carcerário brasileiro, é um sistema falido. Em alguns lugares, por exemplo, em Fortaleza, mesmo na Paraíba que eu conheço, tem alguns lugares, que é isso que depois eu quero falar do porquê, do meu interesse também pelo presídio, mas é um sistema que ele está totalmente, eu diria assim, como diz uma expressão do nosso famoso e grande cidadão, Ulisses Guimarães, é um sistema que está totalmente, como é que diz, corroído por cupim. E tudo isso nos leva a pensar algo muito sério do ponto de vista da sociedade civil e também dos direitos humanos. Porque o conflito a gente medeia, não é? Com educação, com papo como esse, com diálogo. Crime, a gente combate com punição dura. Eu quero deixar bem claro aqui, porque quando se fala de direitos humanos, logo vem aquela pecha que está defendendo bandido, não sei o quê, papapá e etc. E não tem isso. Eu acho que nós não estamos falando aqui de anjos, né? E nós também não estamos pensando em construir presídio, porque nós temos um monte de anjinho para ser guardado e agora os anjinhos ficaram... Não, é uma necessidade claro, histórica isso, já aqui de Passo Fundo. Né? Então esse problema do presídio é um problema que vem desde do Mendes-Sá. É um problema da colônia. Infelizmente, Rogério, nós estamos vivendo num Estado democrático de direito que ele tem um déficit de república. E nesse sentido, eu acho que tanto que o Frigoto como o doutor Marcelo frisa bem, que essa república ela tem que casar melhor com essa questão, eu diria assim, do Estado democrático de direito. Porque quando eu vejo acontecer isso, eu fico pensando se por trás disso aí não está a saudade ou o respingo do estado de exceção. Porque deixar, por exemplo, um presídio como esse de Passo Fundo, que eu sei o sofrimento aqui do doutor que acompanha isso lá, que tem espaço para 360... 390 presos. E tem quantos hoje, Figueiredo? Hoje nós estamos com 830 presos. Olha, presos. E fora os que estão aí, que o doutor Marcelo bem quando relaxa, vai Professor, a gente precisa ir para o intervalo, já estouramos o nosso tempo, a gente volta e eu lhe asseguro no retorno a palavra. Vamos ao intervalo, voltamos para o segundo bloco do Estúdio 4. Estamos de volta com o Estúdio 4 dessa semana, aqui na UPF-TV. Estamos discutindo a perda de mais de 8 milhões pelo Estado para a construção do novo presídio de Passo Fundo. Professor, o senhor estava fazendo uma manifestação, eu tive que lhe interromper, mas... Claro, eu estava primeiro fazendo os meus poligômetros aqui para entrar no cerne da questão. Hoje eu trabalho no presídio, como voluntário, com o sistema de direitos humanos, filosofia e religiosidade. Por quê? Porque eu acho que a questão do presídio, pensar o presídio, é pensar isso que é falado em prosa e verso, da tal da ressocialização, da recuperação e etc. Se bem que eu não gosto muito desse termo recuperar. Só que para a gente ressocializar alguém, ou, entre aspas, recuperar ou educar, é preciso ter espaço geográfico adequado para isso. Então, eu não conheci nem a planta do presídio que estava sendo proposta, participei de 2 audiências na época que o doutor... como é que chama, o Gilson e também o doutor Marcelo chamaram uma audiência pública para debater essa questão. A questão da infraestrutura. Eu queria entrar mais por esse viés aí. Porque a única coisa que o preso perde de direito é o de ir e vir. O resto está tudo assegurado. Então ele tem que ter espaço, ele tem que ter direito de educação, enfim, todos os direitos, né? Está assegurado a Constituição, etc. Agora, quando nós não temos nem o espaço para aprisionar, é porque ainda nós estamos ainda com aquele velho problema, né? Entre penitenciária e carcerária. Eu gostaria também de fazer essa distinção. Vamos chamar, essa casa de detenção que está sendo pensada para ser construída, qual é o conceito antropológico que está por trás? É uma penitenciária ou é uma carcerária? Porque a penitenciária é aquele espaço onde o preso, o apenado, vai pensar, etc., como é que diz, vai se refazer do dano causado, do delito cometido, do crime cometido, como é que diz assim, vem de penitência mesmo, até um termo religioso, como é que diz, para voltar à sociedade e não fazer mais, né? Ou seja, evitar que ele seja um sujeito da barbárie. E a carcerária, então, é só o cerceamento. Mas o que a gente enxerga no Brasil, que a maior preocupação é cercear. E eu acho que aqui que está o furo da bala, porque no furo da bala, isso aqui falar de bala é boa essa, né? Aqui que eu acho que está o grande problema da República. Porque, no fundo, o que precisa, eu acho que ser pensado com muito cuidado
e nós temos que mudar exatamente essa concepção de aprisionamento, é se de fato o nosso sistema, da maneira como ele está, se ele realmente recupera, se ele realmente integra, socializa, afinal de contas, como é que nós podemos, vamos chamar entre aspas, devolver alguém que agrediu a sociedade como não agressor? Professor, a tônica é que não recupera, né? Isso é a tônica geral, né? E o problema se agrava assim, quando eu tenho condições de melhorar um pouco esse caos, eu ainda perco aquilo que eu tenho. Exatamente, isso que eu queria chegar. Então o Brasil, Rogério, você que é advogado, né, sabe muito bem, do ponto de vista, estou com medo de advogados, né, do ponto de vista da normatividade, estamos resolvidos. A LEP, quando eu leio a LEP, doutor Marcelo, eu fico, nós estamos melhor do que os Estados Unidos, honestamente falando. Então eu acho que a violência não é represando a violência que nós vamos resolver como é que diz, o problema da reincidência da violência ou do crime. Para mim, pensar o presídio, além dessa questão que você está com muita propriedade aqui, é pensar qual é a concepção do presídio que nós estamos fazendo. E aí eu acho que hoje, com isso eu quero terminar minha intervenção aqui dizendo, e essa é a nossa preocupação enquanto Comissão de Direitos Humanos, é que para mim hoje há um conflito, que vocês desenharam muito bem aqui, entre a normatividade e a institucionalidade. Do ponto de vista da normatividade, o presídio Passo Fundo ia ser o presídio, ia ser a casa de detenção que ia ser pensada para... como é que diz assim, dar dignidade a quem fosse habitar aquela casa. Mas nós vimos, onde é que nós suplicamos? Na institucionalidade. Isso vale para a escola, vale para o nosso trânsito, enfim, vale para a nossa sociedade civil. E eu penso que quando nós não resolver esse descompasso entre normatividade e a institucionalidade, ou seja, entre a LEP e a casa onde a LEP vai atender, nós vamos estar com esse debate, acho que até o ano 3000 para frente. Doutor Marcelo, na destinação do terreno, o município se mobilizou, puxou dinheiro do bolso, a Câmara aprovou, fez tudo o que fazia. Agora, o Frigueto já colocou aqui, o projeto não serve mais, se perdeu, talvez nem o terreno sirva mais. Pois é, aí até eu tomo por surpresa essa informação que o Frigueto traz, e que tomara que o Estado consiga realmente providenciar a casa prisional. Eu não sei qual é a atitude do Estado agora em relação ao município, né? Eu não sei qual é a atuação do município também em relação ao Estado. Se o município vai ter o interesse de preservar essa área desapropriada, tem que ver no decreto de desapropriação, provavelmente consta um artigo lá sobre caso de não construção do presídio, se vai retornar para o município. Qual é a destinação dessa área? Mas teve um custo, né, para o município. Teve um custo e provável. Assim, como eu disse, eu só apontei aqui a informação que veio do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Tá? Quando o Tribunal de Contas faz esse apontamento que houve dano ao erário, potencial dano ao erário de 1.480.000 e alguns reais. Provavelmente esse dano que possa até ter sido do município, ao município. Sim, houve o dano que poderia ocorrer ou ocorreu? Aqui diz o seguinte, que o Tribunal de Contas detectou indícios de irregularidades que se enquadram no dispositivo tal da lei, tendo sido estimado potencial dano ao erário de 1.480.547. Não diz qual é, se é o erário da União, se é o erário estadual ou municipal, isso tem que ser apurado, né? Mas, enfim, que o município despendeu dinheiro público, despendeu para poder fazer a desapropriação, né? Então, talvez só me dá uma parte. Eu acho que é muito importante, Rogério, essa questão que tu colocas, com toda a clareza e com toda a dureza, e também o doutor Frigueto. Por que eu sou do Mato Grosso? Quando você quer montar uma firma de Coca-Cola, ou um frigorífico, que lá tem demais, né? Ou, como chama aí, um aviário, é interessante, que é rapidinho, desapropria, aí não tem problema, se paga, muitas vezes se faz até injustiça, eu sei de casos de injustiça, de gente que tinha o seu terreninho, passou o trator pelo meio, implantou a firma para trazer o social. Você concede isenção fiscal? Exatamente, doutor, é isso que eu queria chegar. E por que, porque, querendo ou não, nós não estamos numa sociedade de anjo, e temos que pensar a dignidade prisional, e para isso precisa ter presídio. E presídio não se faz no céu, até brincar no intervalo, quem sabe vamos aproveitar aquele estandarte que o Ronaldo Reagan fez para a Guerra das Estrelas, que a gente podia aproveitar, mas é muito longe daqui, não é? A gente tem que fazer aqui no terreno, e tem que fazer no município de Passo Fundo, né? Nessa circunferência territorial. Quer dizer, então esse negócio de dizer que não tem terra, o que é difícil desapropriar, etc., que de fato aí tem que haver realmente uma decisão, eu diria,
não vertical, mas tem que haver uma certa, como é que diz, sensibilização da população, de certo, porque todo mundo quer que os marginais, que é um tema horroroso, né, estejam presos, estejam fora da circulação, etc. Mas só que longe da minha janela, né? Mas nesse caso houve terreno, de novo, o município tirou dinheiro do cofre, deixou de investir em outras Houve coisas. empenho de todas as instituições. Todas as instituições houve um empenho. Só faltou empenho do maior interessado, que recebeu, me perdoe o termo, telespectador também, mas o Estado recebeu tudo de mão beijada. Era só cumprir com essa função. Quer dizer, foram 3 processos licitatórios anulados. Será que o Estado do Rio Grande do Sul não tem um setor competente para fazer um edital de licitação adequado? Se não tem, tem que demitir, tem que exonerar o funcionário que está lá. Eu não acredito nisso. E, assim, e isso nos leva a algumas reflexões. Será que o Estado do Rio Grande do Sul tinha realmente interesse de construir essa casa prisional? Pois se passaram 3 governos e ninguém se empenhou, quer dizer, se perdeu o dinheiro, e por mais que o Estado do Rio Grande do Sul tenha, então agora esteja bem de caixa, era de se desprezar esse dinheiro? Só fazer um parênteses aqui, doutor Marcelo, não é o primeiro dinheiro que se perde, né? A construção do ginásio, que não tem nada a ver com esse assunto aqui, do ginásio, do Cecília Leite Costa, que também foi uma verba, se eu não estou enganado, mas acho que tenho quase certeza do deputado Beto Albuquerque, também se perdeu. Então o Rio Grande do Sul está nadando no dinheiro, né? Pois é, então esse tipo de situação nos colocam a pensar, refletir sobre vários aspectos, né? Então, sem dúvida nenhuma, já encaminhei essa documentação que eu recebi para o colega Dr. Paulo Cini, da área de improbidade administrativa. Nós vamos conversar com o Procurador-Geral no dia 15, segunda-feira, né, para que instaure um expediente, porque a competência é do Procurador-Geral de Justiça, porque envolve governos de Estado e secretários de Estado. Então, refoge a nossa atribuição, mas nós vamos, até porque pela responsabilidade que a gente tem com o município de Passo Fundo, com a população de Passo Fundo, eu me coloco na posição de ter que cobrar uma atuação, né, para averiguar de quem foi a responsabilidade pela perda, por mais que saia a obra. Quer dizer, mas é um dinheiro que veio para beneficiar o Estado, porque, como disse bem o colega doutor Juarez Mercante, violaram o princípio da eficiência, que é um dos princípios da administração pública. E assim também, Rogério, nós enquanto sistema prisional, enquanto SUSEP, também tínhamos essa expectativa de que a obra saísse, que é importante, e é uma obra realmente dentro dos parâmetros da SUSEP, que está no rol das necessárias, que está no rol das que de fato precisam. É claro, a gente não está aqui para defender governos e pessoas, mas também fomos pegos, a atual administração, eu volto a dizer, ela também foi pega, porque queríamos essa obra. A SUSEP, o nosso setor de engenharia prisional, a própria Secretaria de Segurança Pública fez de tudo, junto ao DPEM, para que a obra permanecesse. Nós trabalhamos. O superintendente da SUSEP não chega lá e diz, gente, pelo amor de Deus, nós vamos perder 8 milhões. Não, eu tenho certeza e posso afirmar que várias comitivas da SUSEP e da própria Secretaria foram a Brasília por diversas vezes tentar que o dinheiro permanecesse, que a obra continuasse, que as coisas seguissem. Não foi possível, são questões técnicas, são questões legais que não tiveram como. Eu sei que o Estado é uno, ele segue, mas as pessoas mudam, os focos mudam. O foco de termos necessidade de uma penitenciária em Passo Fundo, esse continua. Por isso que, na última reunião que tivemos em Palmeiras das Missões, quando da intervenção do governo, o nosso subsecretário de Segurança Pública me confidenciou e falou que o Estado realmente vai assumir essa obra vai sair, já estamos em fases adiantadas e não tem como. Passo Fundo precisa de uma nova penitenciária. Aqui, o secretário falou um monte de coisa, mas não tocou nisso aí que estava se perdendo a obra. Ou não tinha informação? Talvez não tivesse essa informação assim concreta, né? O que porque é meio difícil, na verdade, até o último minuto se tentou manter a verba no Estado, se tentou manter o atual projeto, mas não foi possível, são questões maiores, assim. Mas a vontade da SUSEP, quando assumimos, a gente sabia e queria a obra. Quer dizer, não tinha nada que se apontava nesse sentido. Todos fomos, assim, pegos de quase que de surpresa. Tanto que a obra, de fato, ela parou de ser executada em setembro, quando que lá em Brasília, desde junho, já havia apontamentos nesse sentido. Setembro do ano passado, né? Exatamente. Rogério, o ofício da Caixa Econômica Federal, que é o gestor do dinheiro, informando o excelentíssimo senhor Tarso Fernando Renz Genro, que é o governador de Estado,
Foi recebido pela SUSEP no dia 17 de agosto de 2012. É um ofício da Caixa Econômica Federal. Foi nesse período. Foi mais ou menos por ali, exato, um pouco antes. Então, na verdade, o Estado tomou conhecimento no dia 17 de agosto. Né? E a interiorização em Passo Fundo foi um pouco antes. Mas, Rogério, acho que tem uma questão de fundo aqui, que ela está aparecendo e como já disse bem aqui o doutor Figueiredo, não vamos aqui agora ficar rotulando, mas eu acho buscar quem tem que responder por isso. Né? Com certeza. Nós estamos aqui para, como é que diz assim, para fazer essa cobrança e, acima de tudo, exigir os direitos que têm que ser protegidos e garantidos. Agora, a questão, que a gente não pode deixar o telespectador, e mesmo a comissão, de novo dúbia, que se perdeu, vamos chamar assim, essa verba para construir o presídio por falta de terra, por falta de geografia. Então, o que houve no meio aí? Porque deve ter havido uma coisa muito grave, que fica todo esse tempo... Você refere falta de área? Não, estou dizendo, não é falta de área, então, né? Essa hipótese está descartada. Não, está descartado, exatamente. Não foi isso. Então, quer dizer, o que foi, então? Porque imagina hoje arrancar 8 milhões da União, não é? Isso não é ir lá pedir 8 centavos, nem 8 reais. A quantidade mesmo... E de uma forma rápida como foi liberado. Foi muito rápido. Na época eu fiquei muito surpreso. Né? Então. Fiquei muito surpreso e assim, eu fiquei... Eu imaginei, se as coisas funcionarem como funcionou, para conseguir a verba, o terreno, com o engajamento de todo mundo, a obra estava pronta em 2 anos. Se passaram quase 8 e... O que me chama a atenção é que mesmo a SUSEP, que eu trabalho no presídio, né, e converso muito lá mesmo com o jurídico lá do presídio, meio com o administrador, porque todos estão esperando, mesmo o professor Dornelles, lá, o Juvencio, ele mesmo já estava pensando até como é que a gente ia pensar a possibilidade de continuar as aulas, salas e etc. Agora, o que fica assim meio, para que a gente fique sem palpar direito, é como que um ente do próprio Estado, ele mesmo é pego de surpresa pelo próprio Estado, né? Que é esse lance que eu acho que nós temos que... Não sei se nós vamos ter condições de deixar esclarecido aqui, mas essa clareza tem que se ter. Mas aí eu acho que aí entra o Ministério Público, né, o senhor já adiantou isso, na responsabilização. Eu só queria aprofundar isso, a gente vai de novo para o intervalo e voltamos para o último bloco do Estúdio 4. Esse é o último bloco do programa que está discutindo a perda dos mais de 8 milhões por parte do governo do Estado para a construção do presídio de Passo Fundo. Esse dinheiro teve que ser devolvido à União. A questão que ficou pendente, doutor Marcelo, é a questão assim, de responsabilização. Né? O professor André estava dizendo, não se entende como aconteceu isso. Né? Passaram-se 3 governos, né? Rigoto, Ieda e o Tarso, que está no meio do caminho. Né? 12 anos. Pois não? 10 anos, né? 10 anos, quase 10 anos. Quase 10 anos. Desde 2004. É que eu prefiro visualizar a coisa assim, a partir de quando foi liberada a verba. 2006 tinha sido o contrato já até assinado. Então, de lá para cá, são no mínimo 6 anos. Né? Mas eu acredito que essa situação teria que ser resolvida em 1 ano, em 6 meses. Porque é aquela história. Se eu sou administrador público, se eu recebo um dinheiro de bom grado, se eu recebo um terreno de bom grado e só me resta tomar a providência no âmbito administrativo, eu tenho que ser, no mínimo, diligente, né? Por consideração às outras instituições, por consideração ao município da envergadura de Passo Fundo, às instituições que se envolveram nisso tudo para beneficiar o Estado e a população de Passo Fundo. Né? Então, eu teria que ser, no mínimo, como administrador público, no mínimo diligente. E ao que me parece... sem uma análise sequer aprofundada, porque eu acho que não precisa, quer dizer, se passa o final de um governo, 4 anos de um governo todo e quase metade de um outro governo, é porque faltou, por mais questões burocráticas que existam, né, por mais rigorosa que a lei seja num processo licitatório, quer dizer, se anulou um processo, em 3 meses, 6 meses, se consegue fazer um novo processo licitatório adequado, não se repetir a falha que teve no anterior. Então, no meu ponto de vista, houve sim violação do princípio da ineficiência,
faltou administrador, faltou gerenciamento, né? Porque se eu sou secretário, se eu sou governador, eu tenho que tomar pé da situação. Quer dizer, Passo Fundo eu sei que tem dinheiro, que tem verba, que tem terreno, eu tenho que chamar meu subordinado, o governador chamar o secretário seu assessor e assim por diante, e dizer, olha, eu quero essa situação resolvida no prazo legal adequado. Falharam? Bom, chama de novo e diz, ó, na próxima vai ter que ter responsabilidade. Começar a coisa de cima para baixo dentro da administração pública. Agora, esses outros órgãos, como o Ministério Público, por exemplo, que se empenhou em conseguir a verba, se perdeu o dinheiro, além de ter conseguido a verba, agora vai ter que apurar a responsabilidade ainda. Seria muito mais fácil para o Ministério Público e para o Poder Judiciário analisar só a responsabilidade. Você acha que houve uma disputa de beleza? Eu prefiro acreditar que foi falta de interesse do governo. Dos governos. Né? Eu acredito que sim. Porque não tem outra explicação. Questão burocrática, legal, isso tu resolve 1 ano. 2 anos, vamos já extrapolar. Agora fazem 8. Né? Então, acho que foi falta de interesse, porque o Estado teria que dar uma contraprestação, embora pequena, teria que desembolsar uma contraprestação, né? Teria que fazer um concurso público para funcionários para a SUSEP. Uma contraprestação que era pequena. Agora perde a verba toda. Vai ter que entregar tudo. Vai ter que, E é um raciocínio, assim, ilógico. Porque, quer dizer, o Estado, quando o funcionalismo público pede um aumento, o brigadiano pede um aumento, a professora pede um aumento, os funcionários da SUSEP, o Estado não tem dinheiro. Mas daí, como tu acabou de referir anteriormente, daí para construir a penitenciária, que tinha o dinheiro, não, vamos dispensar esse dinheiro aqui porque a gente tem. Que raciocínio é esse? Eu não consigo entender o raciocínio. Então, vamos ver. Agora resta-nos apurar a responsabilidade, o que foi realmente que houve, que aconteceu. Todo o processo está zerado. Você acha que em quanto tempo quero repetir essa? Eu sei que é difícil prometer, até porque, né? Realmente, para nós como delegado penitenciário se já faz desde 2004 exatamente, que está aí. E nós temos que retornar a início de 2011. Então, a gente entrou muito no fim do processo. Quando entramos, 5 meses depois, a obra já havia parado, já o Tribunal de Contas já havia cancelado e anulado, inclusive, todo o processo de construção. No processo normal da SUSEP, que corre tudo bem para a construção de um novo presídio, só com dinheiro do governo do Estado, quanto tempo? A gente tem uma previsão que em torno de 1 ano a gente consegue montar o processo e iniciar a obra. Essa é mais ou menos uma expectativa, porque ela tem as questões ambientais e elas têm que ser respeitadas. A gente tem a questão de logística. Não basta fazermos um presídio sem termos agentes penitenciários para gerenciar essas casas prisionais, e nós temos um prazo de concurso de no mínimo 1 ano, lançado o edital de contratação de servidores penitenciários, no mínimo 1 ano a gente precisa. Nós temos um edital agora para 1.600 servidores penitenciários, já foi aprovado pelo governo do Estado. A gente tem a informação da Secretaria de Segurança Pública, inclusive da SUSEP, de que a obra ela vai sair, prioridade, ela vai sair. E aí, assim como você disse, que é um novo projeto, que é um projeto mais moderno e tal. Esse novo projeto, ele pode ser situado no terreno? Não, o novo projeto é para o mesmo terreno e vai sair, conforme as informações que eu tenho, no mesmo terreno. Ele aproveitando, porque era inclusive... Só que faltava daí, né? Mas, não. Inclusive, o Estado pagou, eu tenho uma informação assim, todo parece, de que R$1.700.000 pelo que já se fez. Isso foram verbas do Estado. Inclusive verbas essas que saíram da SUSEP, do que a SUSEP ganha lá dentro do orçamento, essas verbas saíram. Então, quer dizer, nós temos o interesse, a SUSEP tem um interesse, a Secretaria de Segurança Pública, o governo do Estado tem um interesse, porque a gente sabe das condições precárias do sistema prisional na região, da falta de vagas, e é uma casa prisional, nós temos a área, a gente não abre mão dessa área, que é uma área excelente, é uma localização no meio da 4ª região penitenciária, não vai beneficiar somente Passo Fundo, mas sim Carazinho, inclusive, está muito mais próximo. E está se fazendo tudo o que é possível em termos administrativos e burocráticos para que a coisa, de fato, aconteça no início de 2013. Nós temos essas questões legais, agora com as eleições, que teve que parar, mas as informações que tenho é de que o projeto sai... Era municipal? Não influencia. Mas tinha algumas questões ali de verbas e outras coisas da SUSEP também, que a gente vem agora no final do ano fiscal e não tinha como tu comprometer verba, e mesmo assim, nesse período. Então, ficou assim, bem encaminhado. Isso são informações que são me repassadas. Não tenho não é você aqui, né? Exatamente, não é o secretário, não é o delegado, nem o governador. Mas
trago a palavra Eu deles. quero dizer assim, eu trabalho com o Frigueto aqui, a gente tem procurado resolver várias questões juntos e tem dado certo esse nosso trabalho. E se dependesse dele, eu tenho certeza que saía. Né? Mas como não depende da gente, de quem está na linha de frente aqui no dia a dia, em Passo Fundo, eu sou que nem São Tomé, agora só vendo para crer. É difícil. Depois de todo esse tempo em que eu me empenhei pessoalmente, em que eu me desgastei pessoalmente, a doutora Lisandra, os juízes todos que passaram pela execução criminal, eu estou na execução criminal em Passo Fundo há 12 anos, né? Então a gente se desilude muito e desacredita muito. Agora, como o senhor disse, né, doutor Marcelo, tem todo um trabalho aí agora de responsabilização, né? E isso será feito? Da minha parte, naquilo que tiver dentro da minha disponibilidade, vai ser feito. Eu vou passar toda essa documentação para o Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Veiga, fazer o histórico para ele. Eu tenho um processo só do Presídio Regional de Passo Fundo, desde aquela época de 2004, né? Tá tudo compilado. Vou passar essa documentação toda para ele, porque a atribuição é do Procurador-Geral. Só que eu não tenho ingerência. Né? O promotor não pode... Obedece à escala, né? Quer dizer, governador, secretário, está no âmbito estadual, é para o Procurador-Geral, né? Então, a atribuição é dele, mas eu vou passar toda a documentação para ele, eu e o meu colega, o doutor Paulo Cino, que é o da Promotoria da Improbidade Administrativa, né? Botar ele a par da situação e ele vai analisar o que é mais adequado e como vai ser feita essa responsabilidade. Professor André. Olha, eu espero, tenho esperança, viu, doutor Marcelo? Eu ainda ainda acredito que aquilo que não é, pode ser, né? E aquilo que deixou de ser, pode um dia também acontecer. O que é que eu espero? Eu espero que essa nossa conversa aqui, que possa despertar também nos nossos telespectadores, que esse é um problema muito sério, é uma chaga social que estão vivendo já desde mais de 3 séculos, mas especificamente falando, que nós façamos dessa questão as manchetes, vamos chamar das notícias de Passo Fundo. Eu acho que nós temos que fazer isso. Vamos fazer roda, vamos de novo fazer audiência, vamos debater, vamos cuidar. Acho que tem muita gente que tem que explicar agora, né? Passou a eleição, como se esperou essa semana, exato. Agora tem que explicar porque perdeu. E eu diria, além dessa questão da perca, eu diria assim, colocar o problema, vamos chamar assim, sistema carceral na roda. Ou seja, pôr a sociedade civil articulada com essa agenda. Ou seja, que isso faça parte da agenda da cidade de Passo Fundo. Porque muitas vezes eu vejo, mesmo o empenho dos promotores, juízes, mesmo de delegados, que muitas vezes vocês são solitários eu diria assim, na gestão desse problema social. É que o funcionário da SUSEP, no caso o Frigueto, é funcionário de carreira da SUSEP. Né? O secretário não é de carreira, o governador não é de carreira. Então eu acho que esse é um problema, porque esse negócio de a gente ver o presídio só como lugar onde, desculpe que o palavrão que eu vou usar, usar só como lugar onde a sociedade vomita seus podres, isso é muito fácil. Só que nós sabemos que o sistema prisional hoje ele está, tipo assim, a enchente, que não vem mais pela beira dos barrancos, né? Mas é uma enchente que ela vem agora pelos bueiros. E é essa situação que nós estamos. Então, essa questão do presídio, ou da questão prisional, ela é um problema da sociedade civil. Então, da minha parte, eu também não quero aqui fazer nenhum tipo de promessa, mas eu, enquanto cidadão de Passo Fundo, professor da Comissão de Direitos Humanos, eu vou fazer com que esse tema seja um tema da nossa agenda de debate, nas minhas aulas de filosofia, de literatura, mesmo no presídio, porque nós temos que fazer isso virar a conversa da rua. Porque se isso não virar, como é que diz, uma coisa da massa crítica, pode ser que a gente vai construir um presídio aí, mas um presídio como um esconderijo, né? Porque uma coisa que me assusta, e não quero aqui tomar todo o tempo, uma coisa que me assusta ainda muito é que grande parte da população de Passo Fundo não conhece o presídio por dentro. Não conhece. Inclusive tem colegas meus, né, aí, que a gente está indo em outros debates, em outros espaços aí da sociedade civil, que não conhecem o que é um rangido de uma grade, né? Quer dizer, enquanto nós não tivermos essa experiência empírica, e com isso não fazer parte da nossa epidemia, nós vamos ficar com aqueles loucos, que nesse dia eu escutei, bom, camarada, quem não quer ir para a cadeia, que não cometa crime, não é? Isso eu acho um insulto e uma falta de inteligência, e até uma falta, eu diria assim, de civilidade e de republicanismo, afirmar esse tipo de coisa. Então, eu com isso eu encerraria dizendo o seguinte, eu acho que nós temos que fazer uma coisa, cangar o direito com justiça, cangar no bom sentido, mas vai haver um momento que nós temos que fazer a justiça mesmo contra o direito.
Porque muitas vezes essas coisas, quando emperrou aí, não foi o problema da justiça, foi o problema da tecnocracia, que muitas vezes é uma mascaração ou é um jeito, eu diria assim, miserável de não se fazer cidadania. Então eu diria, como é que diz? A agenda da Casa Prisional de Passo Fundo tem que ser o assunto da cidade. Bom, professor André da Costa, integrante da Comissão dos Direitos Humanos, obrigado pela sua presença aqui no programa. Professor, quero agradecer também ao José Frigueto, que é o delegado regional da SUSEP. A gente sabe do esforço que vocês fazem, como foi dito aqui pelo próprio doutor Marcelo, não é você que decide, né? Você tem a difícil missão aqui de defender o Estado, né, nessa questão. Obrigado, Frigueto, pela tua presença aqui. Acho fundamental que você estivesse aqui. Doutor Marcelo, voltaremos, né? Como já diz o Anônimos, né, para esse tema várias vezes, né? E dizer que o Ministério Público vai estar sempre vigilante para esse tipo de situação. Tá bem. Nós agradecemos também a sua audiência aqui na UPF TV. Tratamos de um assunto extremamente sério hoje, que foi a perda do dinheiro que havia sido destinado pelo governo federal para a construção do novo presídio de Passo Fundo. Na próxima semana, vamos estar de volta aqui na UPF TV. Obrigado e até lá.